Olá você! Está no ar mais um programa da série Dicas Tributárias. Continuamos falando sobre o projeto 2337, que traz algumas alterações na tributação das pessoas físicas e jurídicas, do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. E já passou, como a gente já falou no vídeo passado, ele já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, depois de muita discussão, muitas idas e vindas, e há uma reclamação que ele foi meio aprovado em toque de caixa, enfim, mas agora ele está no Senado Federal e vamos ver o que vai sair dali. Então, o importante é que vocês tenham em mente de não fazer qualquer tipo de movimento agora. Esperar um pouco o que vai acontecer, porque esse projeto pode ser profundamente alterado ou ele pode até não ser nem aceito. Porque, também já tinha comentado sobre isso, esse é um projeto que não está agradando nem um lado nem o outro. O governo reclama que ele foi desidratado, houve uma perda naquilo que ele achava que ia ter de arrecadação. E, por outro lado, os empresários também reclamam da diminuição do imposto de renda, que foi pouco, não dá para compensar com aquilo que eles vão ter de tributação nos dividendos e lucros, embora tenha reduzido a base aí de 20% para 15%, e os governadores do estado, que também reclamam bastante, porque esses sim vão ter uma perda de arrecadação bastante significativa. E da onde que vem essa perda? O imposto de renda ele foi reduzido, as alíquotas das pessoas jurídicas, mas não foi reduzido o adicional do imposto de renda. O imposto de renda das pessoas jurídicas ele é tributado por uma alíquota combinada. Hoje é 15%, a alíquota básica, e é sobre essa alíquota que tem todos os incentivos fiscais, é a parte que vai aí a repartição para governos de estaduais e municipais, e tem também o adicional do imposto de renda, que ele é de 10% para o lucro real acima de R$240 mil ano ou R$20 mil mês. Então, esse adicional, ele entra redondinho no caixa do governo federal, ele não é objeto de nenhum incentivo fiscal e também não é objeto de repartição entre os entes federativos de estados e municípios. Então, os governos estaduais e municipais estão reclamando o seguinte: bom, então quer dizer que reduziram só a parte do bolo que é distribuído para a gente. A parte que é do governo federal permaneceu intacto. Isso é uma verdade. Bom, então vamos ver o que vai acontecer. Hoje eu queria dedicar esse programa para comentar um assunto bastante interessante, que eu não vejo se falar muito sobre ele aí na grande mídia, que é a reavaliação voluntária dos ativos da pessoa física. Todo mundo sabe que você, quando tem um ativo, você coloca ele na sua declaração de imposto de renda por valor histórico e ele permanece assim. E quando você vende esse ativo, o ganho de capital vai ser o valor que você pagou na aquisição pelo preço que você vendeu. Normalmente, muitos desses ativos eles sofrem valorização ao longo dos anos, como acontece com os imóveis, acontece com as obras de arte, acontece com certas aplicações financeiras, enfim. E aí você tem um pagamento bastante alto de imposto sobre isso. Para minimizar esse assunto e também provocar aí uma arrecadação, o governo fez o seguinte: bom, os bens que você tem declarado na sua declaração lá de 2020, por exercício financeiro de 21, que estão no Brasil, você pode reavaliá-los até o valor de mercado, não pode ultrapassar o valor de mercado, e sobre isso você vai pagar um imposto de 4%. Os que estão no exterior, você também pode reavaliar e você vai pagar aí 6% sobre isso. Esse é um negócio bastante interessante, só que fechou uma portinha, porque como planejamento tributário, tem muita gente que pega suas economias, manda para o exterior, constitui uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica aplica esse dinheiro no mercado lá fora e você tem então aí uma aplicação que fica na sua declaração pelo valor do dinheiro que você remeteu naquela época e não sofre nenhuma alteração. Para esse caso, o projeto de lei veda. Se você pode sim reavaliar as suas aplicações financeiras e investimentos no exterior, desde que eles não façam parte do patrimônio de uma companhia que você é sócio. Então,
tem que ser alguma coisa que você comprou lá fora, um apartamento que você comprou lá fora, uma aplicação que você tem lá fora, mas que essa aplicação não está vinculada a nenhuma pessoa jurídica do qual você seja proprietário ou controlador. Então isso aí esvazia um pouco a perspectiva de quem tinha essa situação de salvar aí um pouquinho de tributação. Fora isso, é um benefício bastante interessante porque ele abrange praticamente todos os bens que você tem. Agora, ele tem algumas condições. Primeiro, esses bens têm que estar declarados na sua declaração lá de 2020. Não pode simplesmente você aproveitar agora 2021 e colocar tudo lá que você não tinha e fazer essa reavaliação. Tem que ser o que estava em 2020. E ele também tem alguns itens que você não poderia, mas regra geral, basicamente tudo que você tem, você pode fazer essa reavaliação, e essa reavaliação tem um prazo para você fazer, uma opção que você vai manifestar entre janeiro e abril do ano que vem. É um negócio bastante interessante. Agora, eu penso que alguns cuidados, recomendo que alguns cuidados sejam tomados, por exemplo, em relação aos imóveis. Os imóveis que você adquiriu entre 1969 e 1988, ele tem um incentivo, que o incentivo é o seguinte: os imóveis adquiridos em 1969 até 1969, eles são isentos de imposto de renda sobre ganho de capital. A partir de 68, ele começa a sofrer uma redução de 5% a cada ano, então começa em 100% em 68 e termina com 5% em 88. Então, se você tem imóveis que estão nesse período, é importante você verificar se a redução do ganho de capital vai ficar maior ou menor do que esses 4%. Então, exercícios interessantes que você tem para fazer, porque se for ficar menor do que os 4%, beleza, você não faz nada, não reavalia nada e deixa ele lá. Agora, se for ficar maior, aí você pode utilizar esse benefício e tributar pelos 4%. Isso é muito importante também, aproveitando isso, dar uma dica para vocês. Então, vamos supor, eu vi casos acontecer de uma pessoa que vai fazer um inventário e esse inventário acaba passando para o herdeiro pelo valor de caixa, que tem lá também o valor de histórico. Então, aí se perde uma oportunidade de fazer uma distribuição a valor de mercado. Esse valor de mercado, o que vai acontecer? Ele vai valorizar a declaração do espólio, e como o espólio ele mantém o direito a esse benefício, então você está dentro do espólio, porque esse é um benefício fiscal que ele não se transfere para os herdeiros, só quem pode utilizar é o titular. Então, o espólio na reavaliação, quando ele leva valor de mercado, ele tem aí um ganho de capital, e esse ganho de capital seria tributado normalmente, mas aí ele teria o benefício dessa redução que acontece aí nesse período de 69 a 1988. Então, esse é um negócio importante de observar. Bom, então recapitulando, todos os bens que você tem na sua declaração de 2020, você pode olhar para eles e ver quais deles que você pode reavaliar, você pode levar eles a valor de mercado, e valor de mercado, como eu já falei, é o limite, não pode ultrapassar valor de mercado. Então você tem os critérios de avaliação, você tem que ter os critérios que sejam aceitáveis para dizer que aquilo vale exatamente aquilo. Então, essa diferença entre o custo corrigido e o valor de aquisição vai ser um ganho de capital que você vai tributar a 4% se o bem estiver no país e 6% se o bem estiver no exterior. Essa é uma oportunidade bastante interessante de você reduzir um pouco a tributação quando você for vender. Agora, também isso é importante saber, né? Se você tem intenção de vender esses imóveis, é muito bom que você faça isso e aproveite. Bom, agora vamos esperar o que vai acontecer no Senado. Esse é o último programa sobre esse decreto, ou esse projeto de lei 2337. E quando ali for aprovada, ou se não for aprovada, o que acontecer com esse projeto, a gente volta com esse assunto. Valeu? Qualquer dúvida que vocês tiverem, meus dados estão aí embaixo, é só vocês entrarem em contato comigo que eu terei prazer em trocar uma ideia com vocês a respeito disso. Um abraço e até lá. Tchau.